Aqui não tem enrolação, então a gente já vai começar explicando para você como você vai estruturar o seu portfólio de investimentos. Muita gente pergunta qual que é o primeiro passo quando você começa a investir. O primeiro passo, muito simples, é montar a reserva de emergência. E hoje eu vou te explicar toda essa alocação usando esse sistema de caixas, porque eles vão te ajudar muito a pensar seus investimentos. Muito antigamente, as pessoas usavam envelopes quando elas queriam separar para que elas iam destinar cada dinheiro da vida delas. Então, quando elas recebiam o salário, elas separavam o envelope da energia elétrica, o envelope da escola das crianças, o envelope da viagem. Hoje, a gente não usa mais isso porque o dinheiro cai todo lá na conta corrente, a gente mal pega no dinheiro, né? Pois bem, o sistema de caixas é muito parecido com isso, né? Ele pega todo o dinheiro que você vai dedicar a investir, lembrando que investir não é a sobra, tá? Investir você tem que tomar uma decisão hoje. Pelo menos 10% do meu patrimônio todo mês eu vou investir. Pode ser, de preferência, até mais, né? Mas se for isso, já tá valendo, né? O importante é ter um dinheiro que você vai dedicar a investimentos. Esse dinheiro que você decidiu dedicar a investimentos, se for os 10% lá, por exemplo, você vai dividir entre caixas. A primeira caixa que você vai construir é a caixa da reserva de emergência. E ela é vermelha, não é à toa não, tá? Ela é vermelha porque ela é a caixa realmente da emergência. É o dinheiro que precisa estar à mão a qualquer hora. Aqui não dá para fazer estripulia. Esse não é o dinheiro que você vai multiplicar, tá? É impossível fazer isso. Por quê? Porque você precisa investir em algo muito conservador, algo que não vai perder dinheiro. Existe esse tipo de investimento, Luciana? Sim, existe. Muita gente usa a poupança para essa caixinha da reserva de emergência. Então, a primeira coisa que eu vou te falar hoje é jamais use a poupança para a caixa da reserva de emergência. Poupança rende porcaria nenhuma, não serve para nada, não pode ser um investimento dentro do seu portfólio. Então, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai colocar ele em Tesouro Selic. O Gui vai explicar melhor renda fixa para você na aula dele, mas o Tesouro Selic, ele é um título público. Quando você compra um título do tipo Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo, em qualquer economia, é o melhor pagador que tem, tá? Porque ele tem a impressora de dinheiro. Ele pode imprimir mais dinheiro se ele quiser para pagar a conta. Vai gerar inflação, mas pelo menos ele vai pagar aí o que você precisa. Então, esse é o destino da sua reserva de emergência. Eu falo para você não colocar no título Tesouro Selic do Tesouro Direto, que é aquele sistema de venda online de títulos públicos para pessoa física. Eu falo para você colocar num fundo. 4 corretoras hoje têm fundos do tipo taxa zero. A PI, a outra é o BTG, a outra é a Orma e a outra é a Rico. Esses fundos, eles vão servir para você deixar o dinheiro lá, caiu na conta, deixa lá. Hoje eu faço isso via aplicativo, tá? Caiu na conta, deixa lá, ele vai ficar rendendo. A poupança só rende uma vez por mês, né? Se você se lembra bem, ela só rende uma vez por mês. O fundo não, ele rende todo dia um pouquinho. Ah, Luciana, mas tem imposto. Tudo bem, a poupança não rende nada, né? Não tem imposto, mas também não rende nada em 30 dias. Ele não, ele rende todo dia, paga imposto, mas rende também. Esse é o dinheiro que, se você pedir para sacar de manhã, ele tá no mesmo dia na sua conta. Se você pedir para sacar à tarde, ele tá até o dia seguinte da sua conta. Então, por que a taxa zero? As corretoras estão querendo ser legais com você? Não, elas querem fazer você querer conhecê-las. Então, ela é meio que uma amostra grátis que as corretoras usam para te atrair. Esse é um fenômeno totalmente recente, do qual eu participei muito, pedi muito para as corretoras fazerem esse tipo de produto, para estimularem você a se movimentar. Lembrando que eu não recebo comissão de nenhuma corretora pelas minhas recomendações. E isso faz com que você possa colocar o seu dinheiro mais conservador em algo muito legal. É claro que elas esperam que você invista em outros investimentos lá dentro e que elas façam mais dinheiro com você. Mas esse fundo é a grande mamata do mercado hoje, é nele que você vai deixar a sua reserva de emergência, tá? Agora a gente vai falar daquele dinheiro que pode ficar um pouquinho mais tempo parado. A gente já resolveu a sua reserva de emergência. Resolvido esse dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, em geral você tem aquele dinheiro que você quer deixar parado lá por uns 6 meses, né? Até um ano você acha que dá para deixar ele parado. Para esse dinheiro, dá para investir em crédito privado. A gente chega na segunda caixinha. Aqui a gente está falando tanto dos fundos de crédito privado, quanto daquela LCI, daquela LCA, daquele CDB. Tenho certeza que você já ouviu essas letrinhas por aí. A própria debenture, né? Tem gente que crédito privado topa tudo. Apareceu com crédito privado na sua frente, você está topando. Se for, então, isento, não paga imposto de renda, isento até injeção na testa, né? Não é assim. Você tem que avaliar o risco de crédito privado dessa carteira. Se aquele seu tio bate
na sua porta e pede um dinheiro emprestado, você avalia se ele vai te pagar, né? Mas se a empresa está te oferecendo um CDB você está emprestando dinheiro para o banco, né? Debênture você está emprestando dinheiro para uma empresa. Você está tranquilo? LCA você está emprestando dinheiro para o agronegócio. Não, você tem que avaliar o risco de não ser pago. E se você for para um fundo de investimento, você tem que escolher direito o gestor, né? Quem vai fazer essa seleção de crédito para você. Eu morro de medo de crédito privado. As pessoas têm medo de bolsa, eu acho o crédito privado muito mais arriscado, que é aquele risco oculto, sabe? Aquela criança brincando lá dentro que tá muito caladinha, na hora que vem, arrebenta, né? Você já sabe que causou lá dentro, né? Então, crédito privado é aquele risco oculto, aquele risco escondido. Não sacode muito, não tem muita volatilidade, porque não tem muita negociação nesse mercado. Mas sim tem risco envolvido. Então, resolvemos esse dinheiro, agora a gente vai se divertir, né? Já tá aqui o dinheiro que a gente precisa usar mais no curto prazo, vamos então para algo mais ativo, né? Algo que tenha mais gestão, que tenha mais adrenalina, que tenha mais volatilidade. É a caixinha dos multimercados e também da renda fixativa. Sabe quando você vai lá no Tesouro Direto e compra uma NTN-B, né, aquele título indexado à inflação, ou compra um título pré-fixado, que é aquilo que sacode ao sabor das expectativas dos juros, né? Ah, o Brasil não vai pagar sua dívida, é aquilo estresse. Ah, o Brasil vai pagar sim, aí aquilo te dá dinheiro, né? Enfim, todo esse movimento, né, é a renda fixativa, que você pode fazer sozinho, operar moedas também, né, comprar dólar, comprar peso mexicano, ou você pode delegar para um gestor de fundos multimercados fazer para você, e ele vai decidir a hora certa de comprar ou não. Aqui também, alguns fundos multimercados têm uma parcela de ação, então pode entrar um pouquinho de bolsa aqui também, pode entrar um pouquinho de global, né? Essa é a caixinha dos multimercados, é a caixinha do risco. E aí a gente vai para esse investimento aqui, que é o investimento do risco, tá? Que é essa hora que você tá arrojado, né? Você já tá animado, né? Que é dos fundos de ações ou ações. É a hora que você vai investir em empresas de fato. Ai, Luciana, não, essa eu não quero, morro de medo. Você não é obrigado a fazer nenhuma caixinha, tá? Mas eu sempre prefiro falar em percentuais, tá? Você não quer ter 50% do seu patrimônio em bolsa, eu também não quero. Ah, não, mas nem 30% eu topo. Tudo bem, eu já topo, você não topa, não tem problema. Vai indo aí no seu sentimento do que funciona para você. Se você nunca investiu em bolsa, eu quero te sugerir hoje um compromisso nosso. 5% do seu patrimônio em bolsa. Ai, mas acho que não é o momento. Não tem momento. Se esse dinheiro é o dinheiro certo, é o dinheiro para colocar para daqui a 3 a 5 anos você mexer, no longo prazo, ações tendem a render dinheiro. E aí não é uma ação só não, tá? Essa moda aí brasileira de comprar só Petro e Vale, isso não é legal. É você montar uma carteirinha diversificada de bolsa. As pessoas falam que os bancos só ganham dinheiro, adoram falar que banco só ganha dinheiro. Por que você não vira então sócio de um banco? Tá aí Itaú, tá aí Bradesco, tá aí Banco Inter, tá aí vários bancos na bolsa, né, que você pode investir e virar sócio deles. Ah, não gosto disso, não gosto de acompanhar a bolsa o dia inteiro? Pode ser um fundo de ações e aí, né, delegar para um gestor que vai escolher de 10 a 20 ações para você e vai manejar essa carteira. Essa aqui é a parte do risco, tá? Essa é a parte que vai dar dor de barriga. É aquela parte que vai sacudir. Só que você vai estar com um pedaço muito pequenininho do seu dinheiro. Você já garantiu a reserva de emergência. Você já tem ali um pouquinho de crédito privado. Você já tem uma renda fixa mais ativa, que pode sacudir, mas tende a sacudir menos que a bolsa. Agora é a hora de você ir para o que sacode mesmo um pouquinho, que é onde você tem mais potencial de ganhar dinheiro. E aí a gente chega a essa caixinha que é muito importante, ela devia ser a primeira de todas, né? A partir do momento que você começa a cuidar de risco, você precisa ter uma coisa que é proteção. Aquela dica da mamãe, né? Do carnaval, não saia sem proteção, é isso, tá? Isso daqui é, você tem bolsa, você tem multimercados, você tem risco, você tem crédito privado, que crédito privado também dá crise. Você tem que ter proteção no seu portfólio, que seja 5 a 7%. De que você tá falando, Luciana? Eu tô falando de ouro, tô falando de dólar, tá? São os ativos que se valorizam muito nos momentos de estresse. Pode pegar lá o Joesley Day, pode pegar coronavírus, pode pegar qualquer um desses momentos de crise, você vai ver que disparam o ouro e o dólar, tá? Por quê? Porque eles são as reservas de valor. Rolou pânico no mundo, um monte de gente que não se preocupou em fazer a estrutura inteira sai vendendo bolsa e falando, eu quero algo que eu tenha certeza que tem valor no longo prazo. E aí acabam fugindo, em geral, para o ouro ou para o dólar. Isso é como se fosse o amortecedor da sua carteira. Ah, mas não é pouco dinheiro? Nos momentos de estresse, eles se valorizam muito. Então, o resto da sua carteira dá uma encolhida e ele dá um chute, né? Um chicote.
Isso faz com que você ganhe muito dinheiro nessa parte da sua carteira. Então, eu não passo sem essa caixinha aqui, tá? Eu tenho que ter 5 a 7% de dinheiro nela. Porque pensa que o mercado é cíclico. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim, tem hora que é bom, tem hora que é ruim. Você não pode ser bipolar como o mercado, porque você vai ficar vendendo, comprando, vendendo, comprando. E o investidor pessoa física, ele faz muito isso errado, né? Então, a gente, de forma geral, a gente sai na hora que devia estar entrando. Então, tá lá tudo muito barato, a gente tá vendendo. A gente devia estar comprando, afinal tá barato, né? Quando a feira tá barata, a gente compra, né? E por outro lado, o investidor, em geral, no momento em que ele devia estar vendendo, que é aquele momento em que está caro demais, ele devia estar diminuindo as posições, realizando uma parte, botando um pouquinho de dinheiro no bolso, ou então comprando proteção, é a hora que ele, em geral, está entrando comprando, né? É a moda da bolsa agora. Então, toda essa estrutura aqui, ela ajuda a gente a se proteger, né? A deixar sempre o nosso patrimônio um pouco mais estável. Eu nunca vou perder dinheiro? Não, na hora das crises, provavelmente a sua carteira vai se estressar, vai perder dinheiro se ela está completa. Aqui você não vai perder dinheiro, mas no resto você pode perder no curto prazo. No longo prazo, se você tiver uma carteira diversificada, a tendência é você ganhar muito dinheiro, é você construir patrimônio de verdade, tá? E aí eu vou para a última caixinha, que é uma caixinha bem polêmica, mas eu gosto muito, que é a caixinha da Previdência. A caixinha da Previdência, ela pode passar, na verdade, por todas as outras caixas, tá? Ela pode ter renda fixa pós-fixada, pode ter renda fixa ativa, pode ter multimercados lá dentro, pode ter ações e pode ter proteção. Por que eu gosto de separar ela como uma caixa, né? Porque é um dinheiro que te dá uma tranquilidade para a sua aposentadoria, para o seu longuíssimo prazo. E porque tem muitos benefícios tributários nesse tipo de instrumento. E aqui eu tô falando daquele PGBL, VGBL, que são siglas horríveis, né? Mas estão aí no mercado, que é a previdência aberta, né? Você pode usar a previdência fechada também para isso, se você tiver uma participação da empresa, ela colocando um dinheiro também pode ser legal. Para que é essa caixinha? Para o dinheiro que vai ficar parado por mais de 10 anos. Por quê? Porque tem vários benefícios tributários. Você pode chegar a 10% de imposto de renda se você tiver escolhido a tabela regressiva de imposto, né? Que é aquela que vai diminuindo o imposto com o tempo. 10% é o menor imposto do mundo dos investimentos tributáveis. Você pode... as pessoas usam muito, né, quando fazem declaração completa de imposto de renda, pegam aquele dinheiro que investem em educação, que colocam em saúde e deduzem do imposto de renda, né? Deixam de pagar imposto sobre aquilo. Elas não sabem que elas podem colocar dinheiro em previdência e também deduzir do imposto de renda. Então, se você faz a completa, você também pode usar a caixinha da Previdência para não pagar imposto sobre esse dinheiro hoje. E aí tem vários outros benefícios. Por exemplo, o dinheiro da Previdência, ele é muito bom para sucessão. Em geral, investidores de altíssimo patrimônio têm Previdência porque o dinheiro passa para os seus filhos sem passar por inventário. Nos estados em que se cobra imposto sobre transmissão, não se cobra no caso da Previdência. Então, tem muitas coisas que você pode usar aí, muitos benefícios tributários para quem gosta da tal da isenção, né? Para você usar na Previdência, tá? O imposto realmente fica muito menor. E tem muito produto legal, sofisticado hoje dentro da Previdência, o que não existia no passado. Então, uma caixinha muito legal também que você pode usar. Então, isso daqui é uma estrutura para você desenhar o seu patrimônio, a sua distribuição de portfólio ao longo dos nossos próximos encontros, né? Então a gente vai falar aqui de forma muito mais detalhada de renda fixa, de como selecionar um fundo, de bolsa e de investimentos globais. Os investimentos globais também podem passar por todas as caixinhas, você pode ter ação no Brasil e ação lá fora, você pode ter renda fixa ativa no Brasil e lá fora, e ainda você pode fazer essa parcela em dólar para você também ajudar a compor a sua parte de proteção, né? E aí a Francine Balbina, que é grande especialista nisso, vai te ajudar nessa frente. E agora, para terminar, eu vou orientar aqueles investidores que já têm a reserva de emergência muito bem cuidada, já está com a previdência mais encaminhada e que tem um pouco de dificuldade de distribuir entre as diferentes caixas. E aí isso acontece quando boa parte do seu patrimônio já é para longo prazo. Então você consegue se divertir mais pensando em percentuais. Eu falo se divertir porque investimento pode ser diversão também. Então eu vou te dar aqui alguns percentuais, tá? Que são referências para mim, para um investidor moderado, arrojado. Para mim não dá mais para ser ultra conservador nos seus investimentos, tá? Você vai ganhar só uma merreca, né? Lembrando que o juro tá super baixo no Brasil. Então eu vou te ajudar a colocar isso em percentuais. O que eu sugiro, né? Primeiro, a reserva de emergência, ela não entra dentro dessa alocação. Por quê? Porque você calcula ela de acordo com o seu custo mensal. Então pega ali, por exemplo, se você está bem estável no seu trabalho, pega umas 3 vezes seu custo mensal e separa e põe na reserva de emergência, o seu custo, tá? Agora, se você tem um trabalho que você é autônomo, né? Você tem um pouco de dificuldade de previsibilidade de receita, pega ali um pouco mais. Dá para chegar, se você é muito instável, até 12 vezes seu custo mensal, que aí você fica bem tranquilo.
numa reserva de emergência, tá? Se esse valor for muito relevante, você pode dividir ele entre esse dinheiro da reserva e o dinheiro do crédito privado, já que uma parte dele provavelmente você não vai usar em 6 meses, tá bom? Então, saindo da reserva de emergência, ela está separada, né? E saindo da previdência, então vamos deixar os dois aqui separadinhos. Como que a gente pensa em alocar o restante do seu dinheiro? Eu gosto de fazer mais ou menos assim, tá? Se você colocar mais ou menos uns 35% do seu dinheiro em renda fixa, mais pós-fixado, tá? Eu tô falando aqui da renda fixa pós-fixado. Então, colocou 35% nesses ativos que não vão dar grandes prejuízos, também não vão dar grandes ganhos, tá? Separou esses 35%, coloca 40% na renda fixa mais ativa, tá? E aí eu já tô falando de renda fixa em que você pode perder dinheiro. O dinheiro que você vai investir em título pré-fixado, título indexado de forma mais sofisticada ou investir via fundos multimercados. Então, delegar essa gestão ativa. Então, já temos 35%, 40%, completamos 75%. Percebe como 75% do seu dinheiro está em algo um pouco mais conservador? Conservador é muito, né? Moderado, vai estar mais moderado. 75% do seu dinheiro moderado, vamos partir para algo mais arrojado, né? A gente vai pegar uns 20% do seu dinheiro, então aí a gente vai bater os 95%, né? 20% do seu dinheiro e vai colocar em ação. E aqui é ação mesmo, ação no Brasil, ação lá fora. Eu acho 20% um percentual bem razoável, tá? Mas tem gente que consegue ir além disso, eu fico entre 20% e 30%, mas você também, se está começando, coloque 5%, 10% para experimentar. Eu colocaria 20%, tá? Coloca 20% então em ações ou em fundos de ações. Sobrou 5%. Sobrou 5%? De onde são os 5%? Da proteção, não nos esqueçamos dela. Então, 5% vão ficar ali em ouro e câmbio. É claro que isso depende muito do seu perfil de risco, só que se eu ficar aqui nesse blá 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 de eu não vou te falar percentuais, porque aí você define de acordo com o seu perfil de risco, você vai ficar aí totalmente perdido, não vai fazer nada. Isso é um ponto de partida. Se você for menos corajoso, coloque mais percentual em renda fixa, multimercado. Se você for mais corajoso, estiver disposto a olhar para o longo prazo, não ficar com tanta dor de barriga no meio do caminho, vai colocando mais para o lado esquerdo aqui, meu, né? O lado direito seu, que é esse lado mais arrojado, das ações e tudo mais. E nunca se esqueça, por favor, das proteções. Então era isso que eu tinha para falar para você hoje. Hoje aprendemos a montar o nosso portfólio de investimentos. O seu dever de casa para hoje é começar a montar a sua reserva de emergência, né? Estimar quantas vezes do seu custo mensal você acha que precisa colocar nela e a partir desse cálculo, escolher os fundos, abrir sua conta na corretora, né? Vamos começar de fato, né? Não adianta nada ficar só assistindo aí. Eu quero que você tome uma atitude. Escolha uma corretora, comece a montar a sua reserva de emergência. Foi um grande prazer estar com você aqui hoje. Espero que a gente se encontre muito nos próximos dias. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.